Oi, amadinhos. Pessoal, como eu falei pra vocês, o Apocalipse não acabou ainda não, tá? A gente vai analisar muita coisa ainda do Apocalipse nessa playlist, mais alguns detalhes. Tô pensando em fazer uma live, talvez eu ia fazer no domingo, mas no domingo vai ter o protesto aqui, né, contra o Bolsonaro, né? Então eu acho que muita gente talvez nem esteja em casa. Talvez eu faça no sábado. Vou ver aí pra frente. Ou eu faço um vídeo, né, por causa desse momento tumultuoso que a gente tá no Brasil. Mas enfim, pra quem não entendeu ainda, os primeiros vídeos que eu fiz, até mais ou menos o último antes desse aqui, a gente deu uma analisada resumida na simbologia do Apocalipse, tá, pessoal? A gente fez uma introdução para entender um pouco sobre o que é o livro, do que se trata o livro, e fomos analisando de uma forma até superficial e resumida as simbologias do livro. O que é uma besta, o que é um dragão, o que é uma prostituta, o que é um livro selado, o que são testemunhas, etc. Mas na exegese a gente não pode se resumir só isso. A gente tem que, depois que faz um resumo, a gente tem que começar a destrinchar detalhes do livro, tá? Por isso que eu falei, o Apocalipse, pelo menos no canal, ainda não acabou. Ele já acabou na história, mas no canal ainda não. Então tem mais alguns pontos aí que a gente vai ver do Apocalipse pouco a pouco. Tá bom, pessoal? Primeiro vamos começar aqui com essa questão de Roma e Jerusalém. Esse Word aqui é ruim de usar. Você passa o dedo no mouse, ele vai lá para cima. Roma e Jerusalém. Nós vimos aqui as ambiguidades, né, do livro, algumas contradições, tal, duplicatas, enfim. Agora tem uma outra ambiguidade, né, que é a forma como o autor descreve as cidades de Roma e Jerusalém da sua época, na época que o autor está escrevendo. Muitas das simbologias podem ser aplicadas tanto a uma quanto a outra cidade, Roma ou Jerusalém. Por isso que hoje, né, atualmente, muitos protestantes evangélicos, eles dizem que a prostituta do Apocalipse é a Igreja Católica. Só para deixar claro, de maneira equivocada, mas eles falam que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, porque o autor ele faz muitas ambiguidades entre Roma e Jerusalém. Nós vamos analisar aqui nesse vídeo. Não é porque certas características são semelhantes que significa que são a mesma. Nesse caso, as diferenças é que importam, como a gente vai analisar aqui também. Primeiro vamos ver algumas semelhanças entre ambas cidades, como é descrita no livro pelo autor do Apocalipse. Uma mulher sentada numa besta escarlate, né? E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que havia cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, que é uma grande cidade, que nem você vê no final do capítulo, que ele fala, é a grande cidade que reina sobre o rei das terras. Como Roma e Jerusalém, que ambas eram grandes cidades da época, Roma era a capital do mundo antigo e Jerusalém era uma grande cidade, estava assentada sobre uma besta. Uma moeda de Vespasiano traz justamente essa imagem, né? Só que se referindo a Roma. Isso aqui foi um achado arqueológico, é uma moeda de Vespasiano, e aqui no cantinho da direita vocês veem uma mulher sentada sobre uma besta. Mas aqui está se referindo a Roma. Não tem nada a ver com Jerusalém. Então será que é Roma? Curioso, não? Mas estar assentada sobre, que em grego é katemai, significa pertencer, deixa eu só corrigir aqui a letrinha, ao Império Romano. E Jerusalém também estava sob o Império Romano, aqui ó, sentada sobre a besta. Aqui, ó, aqui é um mapa do Império Romano do mundo antigo, Império Ocidental, Oriental. E aqui onde está o roxinho, aqui onde o mouse vocês não vão ver aí. Mas aqui onde está o roxinho é onde fica Jerusalém. Essa faixa mais estreita aqui. Então Jerusalém também era uma mulher, ou seja, uma grande cidade, sentada sobre a besta. Então a gente pode entender tanto uma quanto a outra. Púrpura e escarlate, tanto eram as cores dos soldados romanos quanto dos efodes dos judeus, da cortina do templo, etc. Essa cor era abundante nas duas cidades, em termos de simbologia. Que nem aqui, ó, eu peguei uma imagem aqui no Google, as vestes sacerdotais, vocês podem ver lá, acho que é Êxodo 28, 1, 43, que o sacerdote tinha que usar um efode, né, de púrpura e escarlate, ornado de pedras preciosas, que nem a mulher do Apocalipse. Só que essa também era a cor dos soldados romanos, dos imperadores. Os romanos gostavam do vermelho, né? Então púrpura e escarlate era abundante em Roma, assim como também pedras preciosas. Ambas as cidades eram consideradas perseguidoras, pelo menos pelos primeiros autores cristãos. Eu vou até colocar aqui autores, tá? Porque senão vai ficar meio equivocada a minha informação. Pelos primeiros autores cristãos e demonizadas por ambos. Que nem aqui no livro de Atos, né? Atos fala que Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. No mesmo livro de Atos fala que os judeus perseguiam desde Paulo, né, que teve que ser descido de um cesto, até em todo lugar que Paulo chegava, os judeus perseguiam ele. Então, na visão dos primeiros autores cristãos, tá? Não dos primeiros cristãos no geral, ambas as cidades eram perseguidoras, tanto uma quanto a outra. Ambas as cidades tinham 7 colinas ou monte. Aqui na esquerda é as 7 colinas de Roma, e aqui na direita as 7 colinas de Jerusalém. O Monte das Oliveiras, o Monte da Caveira, etc. 7.
ambas foram destruídas pelo fogo. Aqui é uma ilustração de Nero, né, que é acusado de botar fogo em Roma. Inclusive tem aquele programa de gravar CD, né, que é chamado Nero, por causa de Nero, porque o programa queima o CD. E aqui é Jerusalém, durante o grande incêndio, quando Vespasiano e Tito invadiram a cidade, e a cidade queimou, inclusive destruindo o templo. A mulher estava sentada. Eu não vou discriminar aqui o incêndio de cada uma, porque eu já fiz isso em vídeos anteriores, tá, pessoal? Eu só estou citando pontos semelhantes. Porque se eu for discriminar cada um desses pontos aqui, eu só vou cair no repeteco danado, que na playlist eu já mostrei o incêndio de Roma, o incêndio de Jerusalém, justamente para a gente chegando nessas análises mais delicadas, tá? Então vocês entendem, né? A mulher estava sobre muitas águas, povos e nações. As águas que viste são onde se assenta a prostituta. São povos, multidões e nações e línguas. Tanto os romanos dominavam grande parte do mundo antigo, né, conhecido da época, que nem eu mostrei aqui no mapa. Ó. Roma estava assentado sobre muitos povos. Ó. Tudo isso aqui era Roma. Ó. Da Península Ibérica, que é onde é Portugal e Espanha, até aqui onde hoje é a Turquia. Do norte da África, ali onde hoje é Marrocos, né, Líbia, etc., até a Europa, ali, como nós conhecemos hoje. Então Roma estava assentada sobre muitos povos, águas e nações. Mas os judeus também da diáspora habitavam na maioria das grandes cidades do mundo antigo. Desde Roma, né, como por exemplo era onde Joséfo morava, Alexandria, onde morava a filha de Alexandria, Atenas, etc. Efésio, todas aquelas cidades tinham comunidades judaicas. E, aqui, ó, tanto que o livro de Atos menciona. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então os judeus também estavam sobre muitos povos, nações e línguas. Tanto que o milagre aqui do Pentecostes era que cada um deles ouvia na sua própria língua, né, porque eles já falavam a língua dos lugares onde eles habitavam. Então as características de ambas as cidades são facilmente confundidas. Como saber então de qual cidade o autor está falando? Será que estaria ele falando de ambas as cidades? A própria Bíblia diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Como diz aqui em Pedro, eu tomo isso como regra. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então a gente tem que ser zeloso antes de bater o martelo numa interpretação de profecia, tá? Então é mais fácil, pessoal, observar as diferenças, né, das duas cidades para saber o que o autor tinha em mente e se fazer uma exegese mais coerente do texto. Não sair, como eu falei ali no começo, que alguns protestantes falam que a igreja católica é a prostituta do Apocalipse. Nem tinha igreja católica na época que o autor estava escrevendo. Mas enfim. A mulher prostituta, como já vimos, a maioria das características dela bate mais com Jerusalém de acordo com o Velho Testamento. Por exemplo, ser chamada de grande cidade, uma cidade que se prostituiu, mãe das abominações da terra, tinha um nome na testa, chamada de Babilônia, Sodoma e Egito, etc. Então, característica que nós já vimos aqui na série. A prostituição, é curioso esse ponto aqui, ó. Conforme nós já vimos várias vezes aqui no canal e na playlist, uma aliança é que nem um casamento. Eu não vou nem ficar repetindo isso aqui. Logo, quando Israel seguia outros deuses, era chamada de forma metafórica de prostituta. É uma forma simbólica. Você é uma prostituta que me traiu com outros homens. Porque ela traiu o marido. Quem que é o marido? Deus. Com outros homens, outros deuses, seguindo Baais, Moloque, etc. Tanto que Isaías usa a mesma expressão. Como se fez prostituta a cidade fiel? Por que Isaías está chamando aqui Jerusalém, que é a cidade fiel, de prostituta? Porque ela começou a aceitar outros deuses, outros maridos, outros homens, como uma prostituta. Então, para esse título ser aplicado a Roma, seria necessário Deus ter feito um casamento com Roma primeiro. Porque você não vai chamar de prostituta uma mulher que não é sua, que você não é casado. Se você chegar, por exemplo, ali na Augusta e ver as mulheres se prostituindo, você não vai acusar elas de estar te traindo ou adulterando se você não é casado com ela, não faz sentido. Já uma mulher casada, como Jerusalém, que tinha um pacto com Deus, um casamento, uma aliança, pode ser chamada de adúltera por ter traído o marido, que nem nós já vimos no outro vídeo. Agora, uma mulher solteira não teria sentido. Uma solteira estaria adulterando contra quem? Vamos supor que o autor do Apocalipse estivesse falando de Roma. Roma é uma adúltera. Tá, mas adúltera por quê? Roma era casada com Deus? Não, então se ela não era casada com Deus, não tem adultério. Não tem crime legal. Já Jerusalém era casada com Deus, dentro dessa linguagem simbólica. Então faria mais sentido Jerusalém. Outros argumentam que o termo prostituta pode ser uma referência justamente a uma mulher não casada. Não, amadinho, prostituta é a mulher não casada, porque ela não tem marido, ela sai com qualquer um, logo ela é uma prostituta. Ou seja, uma mulher que sai com qualquer um, ou seja, aceita qualquer deus. Como era a Roma do mundo antigo, né, que tinha um panteão de deuses, inclusive muitos deuses estrangeiros, né, que eram cultuados em Roma, como Mitra, que era da Pérsia, Ísis, que era do Egito, etc. Mas como a referência já for usada muitas vezes no Velho Testamento, se referindo a Jerusalém, ó, que nem vocês veem aqui em Isaías, ó,
Então eu acho que é o mais provável que fosse Jerusalém, tá bom? Outra diferença é que a prostituta tinha o sangue dos santos e dos profetas. Essa é uma diferença significante. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Aí no capítulo 18 ele fala: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos. A perseguição aos santos, como ele fala aqui, santos, nós poderíamos entender como a perseguição aos primeiros cristãos de ambas as cidades, que nem a gente viu ali no livro de Atos. Até porque santos, na Bíblia, geralmente é uma referência ao povo judeu. O meu povo é um povo santo, separado. Mas, na visão do autor do livro, podia ser uma referência à igreja, aos primeiros cristãos. Porque ele fala aqui, as testemunhas de Jesus, inclusive o próprio autor do livro, Então ambas eram consideradas perseguidoras. Mas a morte de profetas, que nela se achou o sangue dos profetas, já é mais difícil de se encaixar em Roma, Porque o próprio Novo Testamento, que nem nós já vimos, ele dá a entender que Jerusalém é quem matava os profetas, em várias passagens. Independente do equívoco dessa informação, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Amadinho, você falou que os judeus nunca mataram os profetas, é verdade. Mas independente disso, que não é o foco desse vídeo, todos os profetas morreram em Jerusalém. Tanto que o próprio Jesus fala: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Então em Jerusalém se achou o sangue dos profetas, quer seja morte natural ou assassinato, com raras exceções, como os profetas da diáspora, como por exemplo Ezequiel, que estava lá na Babilônia. E no primeiro século, que eu já mostrei aqui também, já havia cessado o período dos profetas. Dentro do Novo Testamento fala que a lei e os profetas só vão até João Batista, e mesmo antes disso já tinha acabado o período dos profetas, que eu já mostrei aqui que na época dos Macabeus já não tinha mais profeta. A não ser que na visão do autor, aí é uma hipótese, tá? Uma hipótese, vocês podem tirar as conclusões de vocês, apóstolos como Pedro e Paulo fossem considerados profetas, porque eles estavam ali transmitindo a palavra de Deus e o que Deus ia fazer. Então também é uma hipótese. Não, quando ele fala aqui o sangue dos profetas, ele está falando de Pedro e Paulo, Ronaldo. Então a gente tem que considerar que ainda haviam profetas, beleza. Só que Pedro e Paulo morreram em Roma, não em Jerusalém. Então nela, Roma, se achou o sangue dos profetas. Também é uma hipótese. Vocês viram como no Apocalipse não dá para bater o martelo, pessoal? Porque dá para a gente encaixar mais de uma coisa. Só não dá para encaixar para o futuro. Aí nós temos também a hipótese da dupla referência, tá, pessoal? Eu já estou terminando aqui o vídeo, só um minutinho. Aqui. É que eu tenho um gatinho novinho aqui em casa que ele me enche o saco. Eu estou aqui gravando e ele está me mordendo a mão. Como nós vimos no primeiro vídeo da série, a literatura apocalíptica utiliza de arquétipos, para tentar se referir às coisas presentes da sua época, a fim de esconder dos seus algozes aquilo que ele está tentando transmitir. Daniel, por exemplo, que nós já mostramos aqui, ele cria narrativas falsas de Nabucodonosor, coisas que a história não confirma, para se referir a Antíoco Epífane. Então ele sabia que o leitor ia entender que era de Antíoco que ele estava falando. E como o autor do Apocalipse diz que estava isolado em Pátmos pelos romanos, tal, que ele diz aqui, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele poderia estar utilizando de Jerusalém como plano de fundo e características daquela cidade de Jerusalém para se referir a Roma. Também é uma hipótese. Ou seja, tudo aquilo que ele está falando ali de Jerusalém, prostituta, não sei o que, etc., ele poderia estar usando aquilo como um arquétipo, mas se referindo a Roma. Então, tanto pode ser uma dupla referência, que o autor estivesse falando das duas cidades, mesclando características de ambas, como pode ser uma máscara. Ele poderia também estar se referindo a Roma, mas utilizando Jerusalém como plano de fundo. Então é uma hipótese. Tanto que aqui quando ele fala dos salvos, por exemplo, ele fala de todas as tribos de Israel, os 144 mil salvos. Aqui que nós poderíamos entender disso? Poderíamos entender que eram judeus em Jerusalém que seriam salvos da queda de Jerusalém, ou poderíamos entender que eram judeus de Roma, que seriam salvos da perseguição romana e do incêndio que abateu em Roma. Então, não só Roma, mas as cidades também da diáspora, judeus convertidos ao cristianismo, que também poderiam estar sofrendo perseguição, como as próprias 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia não estavam em Jerusalém, elas estavam na Ásia, e sofrendo perseguição, de acordo com o próprio livro. Então será que esses 144 mil eram os judeus da diáspora, que estavam fora de Jerusalém sofrendo perseguição? Então também é uma hipótese bem provável. Comenta aí qual que vocês acham mais provável, se vocês entenderem essa ambiguidade. E ainda tem mais alguns detalhes do Apocalipse ainda, tá, pessoal? Analise aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.